que no Rio o relógio gira mais ligeiro do que nos outros locais. Então as horas estão passando muito rápidas. Vamos dar continuidade? Com relação ali à questão intestinal, é só lembrar de depois de fazer a concentração com circulares, não esquecer de dispersar no local, né? E não significa que isso que nós falamos aqui serve para todo e qualquer problema intestinal. Não é isso também, tá? Mas vamos em frente que o nosso tempo está acelerado. Estresse e ansiedade. E aí é muito comum, a gente encontra muita gente desses processos de estresse e ansiedade, que começam geralmente através do esplênico, e que depois se irradia muitas vezes para o gástrico. E muita gente acaba sentindo nesses problemas aí descompensação no laríngeo. Eu não sei ainda qual é a relação aí do laríngeo com o estresse, com a ansiedade, mas vários magnetizadores já me disseram a mesma coisa. Pessoas tratadas com esse tipo de problema acabam encontrando descompensação no laríngeo. Então a mesma coisa, dispersão. Começa com dispersão, esplênico, gástrico. São processos que não se transformaram em depressão, mas que podem vir a se transformar numa depressão. Pode-se usar também, nesses casos aqui, o TDM3. Usar o TDM3, porque aí você garante, você age no sentido de que isso não chega a se tornar uma depressão e resolve o problema, e o foco realmente é o esplênico, e que acaba se alastrando para o gástrico, muitas vezes para o cardíaco. Pessoas em processo de ansiedade muitas vezes sentem pontadas no peito, sentem formigamentos no braço esquerdo. Aí você vai lá no cardiologista, não tem nada ainda, mas que se prolongar pode começar a chegar a descompensação no órgão físico. Por enquanto está só no centro de força cardíaco, mas se prolongando pode começar a descompensar o órgão também. Aí você vai no cardiologista, aí ele encontra alguma coisa lá. Mas muita gente procura o cardiologista, sente pontadas no peito, quando faz exame não tem nada, é estresse. Mas precisa cuidar, porque senão daqui a pouco se afeta lá o coração, ou pode se transformar numa depressão, tá? Então pode-se fazer o TDM3, ou então, se for algo mais leve, agir focado no esplênico e no gástrico, iniciando-se com dispersões e depois fazendo as devidas concentrações. Linda essa figura aí, né? Tratamento das dores, segundo Deleuze. Nesse livro aí, Instruções Práticas sobre o Magnetismo, de Joseph Philippe François Deleuze, ele traz ali um método muito interessante e simples para tratar as dores. Não é o que causa as dores, é as dores mesmo, tá? Então ele fala, a gente vai passar aqui alguns pequenos trechos do livro dele, onde ele vai especificando as suas técnicas, que já testamos várias delas, que realmente dá bastante resultado. Aí ele diz assim: tenho aqui alguns princípios que poderão guiar-nos. Quando se imprime um movimento ao fluido magnético, ele arrasta consigo o sangue, os humores e a causa do mal. Lembra o que eu falei lá dos problemas no intestino? Da circulação do fluido, da má circulação do fluido, que gera uma má circulação naquilo que diz respeito ao corpo físico. Pois é, a gente não sabia que Deleuze sabia disso. Só viemos a saber depois que pegamos o livro dele e ver que ele também pensava a mesma coisa. Quando a gente movimenta um fluido, a gente imprime um movimento no físico, no sangue, nos humores e na causa do mal. Se em alguém lhe dói a cabeça, é porque o sangue se acumula nela. E se tem sumamente ardorosos e muito frios os pés, fazemos uns quantos passes desde a cabeça até os pés, e alguns mais sobre as pernas. A cabeça se esvazia e os pés entram em calor. Mesma coisa, circulação do fluido. Um acúmulo de energia, ele fala em um acúmulo de sangue, mas isso é proveniente, como no trecho anterior, proveniente de um acúmulo de energia. O acúmulo de energia na cabeça vai gerar as dores de cabeça, e os pés frios, significando um esvaziamento, uma falta, uma carência de fluidos na região inferior, na região dos pés.
Então, fazendo uns passos, movimentando essas energias, regularizando o movimento dessas energias, você esvazia a cabeça, você descongestiona a parte superior e, ao mesmo tempo, você consegue fazer o fluido circular e suprir a carência de fluido na parte inferior, que é os pés, porque a energia ela volta a circular de maneira eficiente. Ok? Se alguém tem uma dor no ombro, aí ele já entra na questão das dores. Se alguém tem uma dor no ombro e se fazem passes desde este até a ponta dos dedos, desde o ombro até a ponta dos dedos da mão, a dor baixa seguindo a mão do magnetizador. Algumas vezes se detém no cotovelo ou no pulso, ou se escapa pelas mãos, onde se manifesta um ligeiro suor. Por que a energia, muitas vezes, ela pode ter dificuldades de passar pelo cotovelo, pelos punhos? A questão das articulações, fisicamente falando. Energeticamente, é porque nesses locais a gente tem centros de força. A gente tem centro de força nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, nas pontas dos dedos, nas palmas das mãos, na planta dos pés, nos joelhos, nas panturrilhas, nos tornozelos. A gente tem vários centros de força nas costas. São centros secundários, que eles colaboram com o trabalho dos centros principais. Então, são vários centros. Imaginemos um cano de água com várias emendas, com várias curvas. A água ela passa normalmente, mas a sujeira ela vai se acumulando justamente ali nas juntas. Então, os centros as energias, elas circulam ao longo de todo o nosso braço, de todo o membro superior, como inferiores também. Mas nas regiões onde tem centros de força, se houver alguma descompensação nesses pequenos centros, a energia vai ter uma certa dificuldade de passar. Por isso que ele fala ali que a gente pode, à medida que vai baixando a mão vai levando o fluido e vai levando também a dor, que pode estacionar ali no cotovelo, no punho, etc., sair pelas mãos. Daí a necessidade de repetir a ação, de modo até que você consiga regularizar realmente toda essa movimentação de fluido. Muitas vezes dores em articulações, dores nas costas, muitas vezes são resultantes de dificuldade de circulação do fluido. Tendinites, bursites e outros tipos de problemas desse tipo, muitas vezes são fluidos acumulados nesses locais. Fluido acumulado ou às vezes carência de fluido nesses locais. E acaba gerando uma inflamação, que vai gerar uma dor também. E logicamente os movimentos, pegar um peso, vai complicar esse problema. Mas não é necessariamente a causa do problema. Então, às vezes o fluido não está circulando normalmente por aquela área. E aí, se acumulando em determinadas áreas, ou deixando determinadas áreas com carência de fluido, acaba gerando a inflamação, e essa inflamação gera a dor. Porque não é para o fluido estar estacionando em lugar nenhum, ele tem que circular normalmente. Ele tem a sua velocidade normal de circulação, que a gente não sabe qual é essa velocidade realmente, mas eles circulam, a gente sabe disso. Porque eles circulam transportando. Levando elementos vitais para todas as partes. Uma dor de estômago se faz sentir com frequência no baixo ventre antes de dissipar-se completamente. Então, quando você retira a dor do estômago, que ela vai se dissipar, muitas vezes ela estaciona na região intestinal, na região do baixo ventre, antes de se dissipar completamente. Mas aí são apenas detalhes. Uma técnica muito interessante para a retirada de dor no ombro é você magnetizar, concentrar energia no local e depois você arrasta essa energia até a mão, até passar da mão. Eu concentro, onde eu coloco a minha energia ali, a minha energia cria uma aderência com a energia que está ali estacionada. Então, na hora que eu movimento essa minha energia, ela conduz junto a energia que está estacionada no paciente. E aí a dor passa. Olha aí, queres curar uma dor no ombro? Põe a mão sobre o mesmo durante alguns minutos, baixando-a em seguida.
E depois de haver retirado as pontas dos dedos, começa de novo e com paciência o mesmo procedimento. Ele fala pontas dos dedos, provavelmente porque ele era digital, né? Quem for palmar vai colocar a palma da mão, tá? Concentra no ombro durante alguns minutos, depois arrasta até passar da mão. Vai lá novamente, quantas vezes for necessário para fazer isso. Eu tenho testado fazer com um pouquinho diferente. Você vai lá, concentra, e depois você faz várias dispersões, depois vai, concentra mais uma vez, para fazer várias dispersões, e tem dado resultado também. Dá resultado também porque está dentro do mesmo princípio de funcionamento. Queres curar uma dor de estômago? Coloque sobre o mesmo as mãos, pelo espaço de alguns minutos, e baixando-as até os joelhos. Então, faz o mesmo princípio. Faz a concentração sobre o estômago durante alguns minutos, depois conduz essa energia até os joelhos. E aí, ele não pede que desça em linha reta para a região genital, mas diretamente para os joelhos. Na região genital, a gente tem um centro que é importante, você pode ter complicação. Pode gerar dores na região genital, que não é nada interessante. Então, do estômago diretamente para os joelhos. Então, essa energia você vai estar deslocando e regularizando o fluxo das energias por toda essa região. Faz a concentração, impregna a área com a sua energia adere à energia do doente, e aí você arrasta a sua, arrastando junto a dele. Não movendo vossas mãos, acumulareis o fluido. É o princípio da concentração fluídica. Sua mão está ali parada, você está acumulando a energia naquele local, né? Ou se você vai descendo lentamente, você vai acumulando energia, você vai concentrando. Baixando-as, fareis baixar por sua vez o fluido e a dor. Você vai estar levando a dor junto, porque a dor está sendo causada pelo acúmulo do fluido. Você está deslocando o fluido, aonde você deixar esse fluido, a dor vai ser sentida ali. Então, se você conduz o fluido do ombro ao cotovelo, o ombro para de doer, o cotovelo vai começar a doer. Porque o fluido está ali. Sim, mas você vai passar, né? Você vai passar, chega ao joelho e dispersa. Porque, pelo menos, eu entendi nesse trecho aqui, que essa região aqui, ela não está com problema de circulação do fluido. Então, você leva até ali, ele vai circular. Tá? O problema da circulação estava aqui, no estômago. Então, você leva para lá, porque lá ele vai entrar na circulação normal, ele não vai ser eliminado, ele vai entrar na circulação normal, já que lá embaixo está tudo beleza. Eu entendi nesse sentido. Nas enxaquecas, aí uma coisinha que pouca gente tem, quase ninguém tem enxaqueca, né? Quando a dor é muito grande e há ardor, depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo. Olha, o princípio de atração magnética, que novamente voltando, só funciona se tiver uma boa relação fluídica. Retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo, que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado, seja o seu misturado ao do doente, e que, as separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis verificar-se. Você vai fazer a concentração na cabeça da pessoa, e a dor na cabeça, segundo ele, seria um acúmulo de fluido. Você faz a concentração na cabeça da pessoa, depois você vai retirar a sua mão, você vai imaginar seu fluido unido ao fluido dele, então você vai retirar a sua mão levando o dele junto, e depois se sacode para eliminar da palma das suas mãos. É o que ele sugere. Mas nós podemos fazer também através da dispersão transversal. Seria dentro do mesmo princípio, sem precisar sacudir a mão depois. Você faz o transversal, você está conduzindo essa energia para uma outra região. Você está distribuindo essa energia, descongestionando o local. Esse é um tipo de enxaqueca. Agora, tem outros tipos de enxaqueca que é falta de fluido.
O fluido ou está escasso, a pessoa às vezes está muito cansada, muito desenergizada. Pessoas com depressão muitas vezes têm dores de cabeça. A pessoa pode estar desenergizada, muito cansada, teve uma atividade muito intensa de raciocínio, de pensamento, então gastou muita energia, às vezes sente enxaqueca, porque o centro ainda não se recompôs para reaver aquelas energias, gerou enxaqueca. E alguns magnetizadores vão recomendar, nesse caso, fazer o sopro quente no frontal, fazer o sopro quente no frontal, para suprir a carência de fluidos. Eu já testei em mim mesmo, aí lógico não foi com sopro quente, que não dá para soprar no meu frontal, fiz com uma imposição. No momento de enxaqueca, eu disse, bom, piorar mais do que isso não vai, eu acho que não vai ficar pior ainda essa dor, então eu vou concentrar para ver se é falta de fluido. Concentrei com a minha mão no frontal, e não é que a enxaqueca reduziu? Quase desapareceu. Só que eu fiz com muito receio, de repente ela já estava tão ruim, dela piorar mais ainda, né, com mais fluido colocado ali, mas eu fiz, bom, pior do que isso não vai ficar não, eu vou testar. Fiz, e realmente ela melhorou. Lembrando, vai fazer o sopro quente ali no frontal, dispersa bastante, tá? Dispersa bastante para não gerar nenhuma complicação depois. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, aí o problema da enxaqueca pode ser o estômago também, né? Só esse procedimento não terá grande êxito, ou seja, se faz só isso na cabeça, não vai ter o êxito necessário. Será necessário agir sobre o estômago, sobre a dita parte. Aquela técnica anterior, concentra no estômago, depois conduz a energia até os joelhos e faz a mesma coisa na cabeça. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e retirar os passes sobre as pernas e sobre os pés. Aquele mesmo caso que de um outro trechinho aí que a gente mostrou. Se o sangue se acumula sobre a cabeça, e aí sangue acumulado seria fluido acumulado também, conduz isso, você conduzindo a energia, você também vai regularizar essa circulação do sangue, ele vai desacumular dali, conduz essas energias para baixo e depois complementa um pouco mais, dispersando lá pernas e pés. Dispersa um pouco mais lá para ajudar nesse processo. Há outro procedimento, a gente já está acabando esses trechos longos aí, esses textos grandes. Há outro procedimento cuja ação é muito mais forte, que se emprega com êxito nas dores locais e nas obstruções. Coloca-se um pano de linho em várias dobras, ou um pedaço de lã ou de algodão sobre a parte doente. Aplica-se a boca em cima e se faz passar o hálito através dele. É o sopro quente. Isso provoca um calor vivo e o hálito, que está carregado de fluido magnético, o introduz muito bem. Observando-se que o calor não existe somente na superfície, como existiria em um ferro quente, senão que penetra o interior. Muita gente relata isso quando está recebendo sopro quente. Eu senti como se uma coisa estivesse assim entrando através da minha pele. Você aplica o sopro quente porque você não está apenas soprando, você está aplicando fluido. Então o fluido não vai ficar só ali na superfície, ele vai penetrar realmente a área que você quer atingir. Então se você, um exemplo, você está aplicando sopro quente no fígado, você vai mentalizar o fígado, a região que você quer atingir, é a sua vontade. O que é que você quer com a sua vontade atingir com aquele sopro? Eu quero atingir o fígado. Então eu vou direcionar para o fígado, então tem que atravessar a pele, tem que atravessar músculo, até chegar no fígado. Então essa energia ela vai ser sentida, muitos sentem essa energia penetrando e atravessando realmente ali. Depois de haver empregado esse procedimento, fazem-se alguns passos para arrastar e dissipar o mal. Ou seja, concentrou com sopro quente e depois dispersa o local. Coisa que hoje nós sabemos, eles já sabiam há muito mais tempo que a gente. De Deleuze é isso aí. Dores em músculos, articulações, coluna vertebral. Não está incluso aqui dores na coluna vertebral, problemas nas vértebras ou problema de hérnia. Simplesmente dores.
tá? Muitas vezes por uma postura errada, ou você fez um excesso de esforço, está muito cansado, está com a coluna doendo, alguma dor na coluna, ou muitas vezes são os músculos ao redor, ali próximos à coluna, que muitas vezes estão mostrando uma dor, reagindo assim. São muito bem tratados por esse tipo de técnica que Deleuze aí ensina, e que a gente já fazia há bastante tempo, né? Marcela sabe disso, a gente fazia esse tipo de tratamento há bastante tempo. Ou você pega um local, por exemplo, que tem uma tendinite, um problema na articulação, a inflamação lá no ombro. Essa tendinite, essa inflamação, ela gera uma dor. Deleuze ensinou como tirar a dor, mas a inflamação está lá. Talvez o problema da circulação do fluido pela região continua. Então a técnica dele é para tirar a dor. Estou com uma paciente lá, que na realidade é uma trabalhadora da casa, que ela estava sentindo dores muito fortes no joelho esquerdo. Realmente a gente faz o tato magnético ali, a gente sente desde aqui da coxa, passando pelo joelho até chegar no pé dela, a gente sente. Mas a dor que ela está sentindo, por enquanto, era só joelho. Poderia depois essa dor começar ela a sentir em outras partes, porque realmente estava bem congestionado isso aqui. Ou seja, toda a perna, todo o membro inferior esquerdo estava com problema na circulação do fluido. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa dor que era muito forte, que ela sentia no joelho, com essa técnica aí do Deleuze. Concentrar no joelho durante um tempo, depois arrastar essa energia conjunta até passar do pé. Assim eu libero aquele local ali que está bem congestionado fluidicamente. E na primeira semana ela já sentia um grande alívio da dor. Ela disse que já estava sentindo doer bem menos. Eu disse a ela, mas não faça esforços com a perna. Evite, você não está curado. Não é porque melhorou que você vai fazer agora todo tipo de esforço, porque aí você acaba complicando novamente. Então, dá um repouso para essa perna, por enquanto. Então, a primeira coisa foi isso, desacumular aquele fluido que estava ali no joelho dela. À medida que isso foi melhorando, ao longo de algumas semanas, comecei a aplicar o sopro quente no joelho para desinflamar o joelho, para desinflamar a parte física, para regenerar, para ajudar ali na questão da inflamação. Sopro quente para suprir a carência de fluido também dali. E sempre, em todos os passos, fazendo a dispersão desde a região aqui do quadril até passar do pé, para regularizar toda essa movimentação de fluido. Toda essa movimentação de fluido. E depois, já numa terceira etapa, quando ela já estava bem melhor com relação a tudo isso, fazia uma outra técnica, que era concentrar no genésico com uma mão e com a outra, ao mesmo tempo, eu dispersava do genésico até o pé. Transportando a energia que era colocada através do genésico, transportando essa energia através do dispersivo, para que essa energia pudesse circular através de todo o membro, tanto suprindo todo o membro com a energia que ele precisava, como também buscando regularizar a movimentação, para que chegasse um momento em que eu não precisasse mais fazer nada, a energia voltaria a circular normalmente, sem precisar mais eu agir de qualquer forma. Tá? Então a energia era colocada através do genésico e transportada por dispersão longitudinal do genésico até o pé. E eu aproveitava e verificava a outra perna também, para ver se estava precisando de alguma coisa, mas a necessidade era, pelo menos o que eu percebia, que a necessidade era apenas na esquerda, do lado esquerdo. Do lado direito não tinha nada. Só que junto a isso, eu sempre verifiquei como é que estava o básico, centro de força básico. Porque o problema poderia ser só de circulação aqui no membro inferior, mas esse problema de circulação do membro inferior podia ter uma outra causa mais profunda, que poderia ser uma descompensação no centro básico. Então eu tratava tanto o básico quanto trabalhava o lombar também dela, dispersando, para que realmente a circulação geral voltasse ao seu funcionamento normal e eficiente. Então, muitas vezes, dores simples, dores musculares, são regularizadas com muita facilidade dessa forma. Às vezes, dá para fazer o sopro quente já na primeira sessão, já dá para fazer sopro quente no local, porque o sopro quente ele é desinflamatório, como também regulariza a dor.
Então ele é desinflamatório. Então às vezes o local ali, o músculo está doendo, então faz o sopro quente no local e dispersa com transversal. Se é uma coisa simples, resolve só assim. Se é algo mais complicado, pode ser que precise regularizar a movimentação do fluido, a movimentação, circulação do fluido. Às vezes está precisando também de agir nesse sentido maior. Na ação do sopro quente, aí uma coisa muito característica é o tratamento de queimaduras, através do sopro quente. Quando a gente diz isso, a não ser no caso de vocês que já estudam e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, como assim sopro quente na queimadura? Não deveria ser sopro frio? Não, é sopro quente mesmo, na queimadura. Lógico que se for uma queimadura mais extensa, mais complicada, talvez precise de outras ações. Mas uma queimadura assim, queimou a mão na panela, derramou água quente lá na panela, na hora que estava virando lá na pia, derramou na mão, queimou a mão. Sopro quente resolve no local. Né? Marcela sabe disso. Eu não sei por que riram assim, não sei, mas... Tá? Sopro quente. Por que a gente geralmente imagina que seria o sopro frio? Ou seja, o local foi queimado, eu vou botar sopro frio para acalmar. Porque muita gente faz isso em casa. Queimou na panela, coloca embaixo da torneira, de água fria. Melhora na hora, mas quando você tira, arde mais, fica vermelho, faz bolha. Com sopro quente, não. Com sopro quente não faz bolha, não fica vermelho. Tá? Ele resolve o problema ali da queimadura. O sopro frio seria dentro de um pensamento da filosofia médica. Seria sopro frio. Como é que funciona a filosofia médica? Está quente, esfria. Está doendo? Tira a dor. Está muito? Então diminui. Essa é a filosofia da medicina. A homeopatia é o contrário. Está quente? Esquenta mais. Tem muito? Coloca mais. E você combate. Quando a gente toma banho frio, quando a gente sai, a gente sente muito frio, mas a gente veste a roupa, a gente fica todo quentinho. Esse é o princípio homeopático na própria natureza. Se você toma banho quente, na hora que você sai do chuveiro, é aquele frio. É o princípio homeopático na natureza. Então, está com frio, tome banho frio, depois você vai ficar bem quentinho. É o princípio da homeopatia na própria natureza. Então, quando, muitas vezes... Estou dizendo isso, eu sei que eu estou dizendo isso porque eu sou do Nordeste, tá? Lá pode ser banho frio o ano todo, não tem problema, né? O nosso frio é de 22 graus acima. Esse é o nosso frio. Apesar de que aqui o Rio não fica muito atrás na questão de calor, não, né? Aqui não fica muito atrás, às vezes aqui é mais quente do que o Nordeste até, tá? Pelo menos lá em Aracaju a gente não chega a 40 graus em nenhuma época do ano. Não chega lá. A gente chega lá a 35 graus, na época mais quente, 35 graus, não passa disso. Mas no verão, 11 horas da noite, a gente tem 27 graus, às 11 da noite. Tá? Hã? É, né? Uma vez a Ana Vargas me mandou uma foto, eu falo mal dela agora. Ela me mandou uma foto, ela na praia, lá em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Ela toda enrolada, toda encapotada. Olha que praia maravilhosa essa. Aí ela colocou assim no e-mail: a gente inveja o verão de vocês. E a gente daqui do Nordeste inveja o seu inverno. Aliás, é o contrário, né? Ela diz que inveja o nosso inverno, porque o nosso inverno é quente, o dela lá é muito frio. E a gente no Nordeste inveja o verão do Sul, que não é tão quente como o nosso. A gente nunca está satisfeito com as coisas, né? Como elas são. Mas enfim, o que é que eu estava falando mesmo? Do sopro quente. Tá. Então, a natureza ela mostra em algumas coisas, algumas situações, esse princípio da própria homeopatia. E o magnetismo, como ele lida com energia sutil, ele também muitas vezes faz parte desse mesmo processo. Mesmo ele escreveu assim:
Muitas vezes ele diferenciava os sintomas sintomáticos e os sintomas críticos. Os sintomas sintomáticos são sintomas da própria doença. Os sintomas críticos são sintomas novos criados pela aplicação do magnetismo combatendo a doença. Hoje a medicina ela vem mudando um pouco, por exemplo, com relação à febre. A febre é um princípio homeopático. É um princípio de ajuda no combate a uma infecção, a inflamação. E sempre se fez o quê? Começou um pouquinho de febre, toma remédio para tirar. Hoje isso vem mudando um pouco. Não, só a partir de determinada temperatura, que aí já começa a ficar muito elevada, aí toma um medicamento. Abaixo disso, deixa a febre, porque ela está ali para ajudar. Ela está ali para combater, como um recurso natural de combate à infecção, combate à inflamação. Então, no magnetismo, muitas vezes acontece isso. A gente vai ver isso nos livros dos magnetizadores clássicos, onde muitas vezes o combate a uma doença gerava diversos sintomas. Gerava, às vezes, uma diarreia intensa no doente, para a eliminação de substâncias que não deveriam estar ali mais no organismo. Às vezes, reações de vômitos intensos, que às vezes debilitavam o indivíduo, mas que era necessário. Então, muitas vezes, eles trabalhavam dessa maneira. Só que, como a gente foi aprendendo a utilização das dispersões, muitos desses processos podem ser amenizados. Então, não precisa ser assim de forma tão radical, porque a dispersão ele vai fazer esse papel. Por exemplo, muitas vezes a gente começa a sentir uma náusea, um mal-estar no estômago, muitas vezes provenientes de uma ansiedade. Às vezes uma diarreia. A diarreia ela começa muitas vezes por um processo de ansiedade. Então, o que é que ela está fazendo ali? O organismo está eliminando fluidos desarmônicos que estão sendo produzidos pela ansiedade, através do gástrico. E aí o que é que o gástrico promove? A eliminação desses fluidos através da diarreia. Às vezes o intestino, o estômago não tem mais nada, mas continua a diarreia. Para a eliminação de fluidos. É um meio físico por onde essas energias que estão sendo produzidas, provocadas pela ansiedade, estão sendo eliminadas. Aí a gente age para parar. Aí você fica com aquele fluido ali. Mas a gente tem a dispersão. Você pode dispersar e eliminar essas energias sem necessariamente ser através de uma diarreia. Tá? De um processo desse tipo. Circulação sanguínea, para a gente encerrar e para as perguntas, porque tem 102 perguntas aqui. Não vai dar tempo, eu vou perder o voo e não vou chegar em casa ainda hoje. Circulação sanguínea é dentro daquele processo de má circulação dos fluidos. E aí eu não vou entrar no processo, no método de tratamento do Ivan, porque eu não saberia detalhar como ele. Aí depois vocês chamam o Ivan aqui para falar sobre sócio TCM, para ele explicitar onde ele vai trabalhar vários centros principais, mas principalmente centros secundários nos membros inferiores. Mas tem um método que uma vez foi um espírito que nos transmitiu esse método de tratamento da circulação. Aí nós experimentamos em um paciente, deu certo, depois experimentamos em vários outros e também deu certo nos problemas de circulação sanguínea. Como é que é esse método? Usa uma técnica conjugada, concentração do genésico com uma mão, depois dispersão do genésico até os pés, para regularizar o fluxo de energias por esses setores, que são geralmente os setores mais complicados em quem tem problema de circulação sanguínea. Depois vira o paciente de costas e faz a mesma coisa com relação ao básico, concentração no básico e dispersão do básico até os pés. Fazendo a mesma coisa com relação ao básico. Aliás, é interessante quando vocês encontram uma desarmonia no genésico, verifique o básico, vê se ele não está desarmonizado também. Porque eles trabalham muito ligados, eles fazem trocas de energia entre si e estão muito próximos. Então, muito facilmente a desarmonia de um afeta o outro e vice-versa. Então, quando um deles dois estiver em desarmonia, verifica o outro, vê se não está em desarmonia também, precisando tratar. Então, a técnica é feita no genésico, é feita no básico. Só que essa técnica vai resolver todos os casos de circulação sanguínea? Não. Muitas vezes a gente precisa ver como é que está a situação desse básico, se ele consegue realmente assimilar essa energia, lombar, humeral,
pode ser um problema mais complicado, e aí a gente sabe que na circulação sanguínea o peso da pessoa também influencia, o tipo de alimentação, o tipo de vida sedentária, tudo isso pode influenciar e complicar os problemas circulatórios, né? Se a pessoa tiver consciência, no momento em que ela se engaja a um tratamento magnético, ela se engaja também em outras práticas, em outras mudanças de conduta, para que ela possa realmente se ajudar como um todo. Tornando um pouquinho rápido por causa do horário, tá? E a questão da hipertensão, aí a Ionara Rocha que vem experimentando aí um método de tratamento da hipertensão. Eu testei apenas com uma pessoa lá em Aracaju e deu certo. Essa pessoa lá em Aracaju, geralmente, ela media, ela tinha um aparelho, ela media todos os dias e eu pedia que ela me fizesse um mapa. Todos os dias medisse no mesmo horário e me entregasse toda semana aquelas anotações. Então era 18. E ele tomava medicamento, né? Então a pressão dele era 18. Foi regularizando até baixar para 12. E no caso da Ionara, a primeira pessoa que ela testou esse método, a pessoa ficou com uma pressão tão baixa que o cara chegou, o americano chegou para ela e disse assim: tira aquilo que você colocou em mim porque baixou demais. Ele teve que ir ao médico para o médico reduzir, modificar a medicação, porque aquela medicação já não servia mais, tem que ser numa outra dosagem ou uma outra medicação, porque estava baixando rápido, né? Estava regularizando rapidamente. Consiste em quê? Em trabalhar basicamente esplênico, lombar e básico. Especificamente basicamente esses três centros de força. Ela trabalha o esplênico com TDM. Então ela trabalha com TDM1 e dispersões tanto no básico quanto no lombar, só que são dispersões de vários minutos, cerca de 10 minutos de dispersão. Depois, à medida que o paciente vai melhorando, ela passa por TDM2, sempre mantendo a dispersão no básico e no lombar, de chegar ao TDM3, mantendo ainda a dispersão básica e lombar, encerrando sempre com perpendiculares, até dar alta ao paciente, quando ele regulariza a pressão dele. É interessante esse método porque a hipertensão, muitas vezes, ela não dá resultados no tratamento através de medicamentos. Muitas vezes a hipertensão ela tem causa emocional. A gente sabe que nossas emoções afetam a pressão. E o medicamento muitas vezes não dá resultado nesse sentido. E através do tratamento magnético dá. Porque você regulariza o esplênico. O tratamento do TDM 1, 2 e 3, tratamento da depressão, ela atinge diretamente no setor das emoções, o perispírito. Você liberando congestionamento e depois você conseguindo dar a energia que esse esplênico necessita, você está afetando diretamente o setor emocional do indivíduo. Por isso você consegue êxito no tratamento da hipertensão assim, com esse método, né? E trabalhando ali básico e lombar, e em alguns casos aí você pode incluir também o humeral nesse tratamento para regularizar essa circulação fluídica. Ok? Aí está o meu e-mail, está o e-mail do Jornal Vórtice. Se alguém não sabe o que é o Jornal Vórtice, é um jornal que a gente já faz há 9 anos e meio, mais ou menos. Quase 9 anos e meio que a gente faz. Marcela é uma das colaboradoras do jornal, é sobre magnetismo e espiritismo. É tudo aquilo que se relaciona a magnetismo que está acontecendo no Brasil ou fora do Brasil, em termos de artigos, de eventos, de notícias em torno do magnetismo, enfim. Sempre buscando artigos originais, aí a gente tem vários colaboradores, como Jacó, Ionara Rocha, lá dos Estados Unidos, a Ana Vargas, entrevistas com magnetizadores, trabalhos que estão iniciando, que estão se desenvolvendo, estudos de casos, enfim. Esse tipo de coisa que a gente coloca lá no Jornal Vórtice, e ele é mandado por e-mail. Então, quem quiser receber, manda o e-mail, tanto pode mandar para o meu como para o do Vórtice, e a gente cadastra para que fique recebendo todos os meses. Mas esse jornal ele pode ser encontrado tanto no site de Jacó, tem todas as edições, como também no site da nossa instituição, do Paulo de Tarso, que é paulodetarsoaracaju.com. paulodetarsoaracaju.com.
Lá também tem todas as edições do jornal que a gente sempre manda a partir do dia 1º. Na primeira semana de cada mês, todo mundo recebeu o Vórtice, a não ser que haja algum problema com o e-mail de alguém, mas ele sempre está pronto, do dia 31 ao dia 1º ele está pronto. Eu consegui deixar ele pronto na quinta-feira passada com a ajuda da minha amiga Marcela Colotti. Vamos às perguntas? Sim, você responde depois. Pronto, ó. Marcela está dando a ideia de que se eu não conseguir responder isso tudo, por favor, não trago mais perguntas aí, porque não dá para responder tudo aqui. Se eu não conseguir, a gente pode colocar no vórtice depois, tá? Em forma de pergunta e resposta. Assistido depressivo com suspeita de processo obsessivo, como podemos tratar o humeral com a intenção de aliviar esta influência? Isso está lá no livro do Jacó. Quando o depressivo tem também um processo de obsessão. Trata o humeral com dispersões. Faz o TDM1, dispersões no humeral também. Quando passar para o TDM2, dispersões no humeral também. Vai fazendo dispersões. Eu recomendo que chame esse obsessor na reunião mediúnica para conversar com ele. Tá? Somente desligar ele do obsidiado, você vai ajudar o obsidiado, mas continua sem ajudar o obsessor. Evoca esse obsidiado na reunião mediúnica para conversar com ele. Nós fazemos isso no nosso trabalho de desobsessão lá. Então, tanto aparecem espíritos espontaneamente, como aparecem espíritos que são evocados. Nós levamos os nomes dos nossos pacientes que têm problemas obsessivos, seja ligados à depressão ou qualquer outro tipo de coisa, e a gente evoca esses espíritos na reunião de desobsessão para a gente poder conversar com eles e ajudá-los também. Problemas intestinais. Poderia aplicar o alto passe magnético, o grande circular, para corrigir o problema? Pode. Se o problema for mais simples, você pode conseguir resolver sozinho até. Fazer os grandes circulares, fazer a dispersão com o transversal. É uma região e uma posição que dá para você se auto-aplicar. Mas, se esse problema tiver causas um pouco mais profundas, tiver uma implicação mais sistêmica, e aí já não vai dar para você fazer sozinho. Se precisar trabalhar o centro das cordas, não dá para você aplicar autopasse nas costas, não tem condição, essa posição não dá. Você vai precisar da ajuda de alguém. Ou se isso é reflexo de um problema maior, o ideal é que alguém faça esse trabalho com você, e não você sozinho, tá? Mas se é algo simples, se é algo, vamos dizer, pontual, por exemplo. Hoje eu estou aqui, meu intestino não está funcionando direito, você pode aplicar o autopasse e resolver aquele problema ali, já que é um problema pontual, momentâneo, tá? Pode se resolver. E Alphonse Bier, que diz, no capítulo do livro do Alphonse Bier, relacionado ao autopasse, que na verdade esse nome fomos nós que criamos, o nome que eles usavam era automagnetismo. Então no automagnetismo ele falava que graças ao automagnetismo é que em muitos casos ele conseguiu continuar trabalhando com o magnetismo durante muitos anos. Ele diz assim, durante mais de 5 lustros, ou seja, mais de 25 anos, trabalhando, porque em muitas situações que ele precisava de ajuda, ele mesmo se auto-aplicava. Mas lógico, quando é um problema mais sério, então o ideal é você pedir a ajuda de uma outra pessoa. Pode o magnetizador magnetizar sua própria água após o culto do evangelho semanal, ao invés de fazê-lo na casa espírita? Eu costumo lá no nosso evangelho, lá em casa, que eu faço com meus filhos, magnetizar a água. Eu imponho a minha mão sobre a água, sobre o copo com água, peço aos espíritos que magnetizem. Então eles vão me ajudar e vão magnetizar e até se utilizar dos meus próprios fluidos ali, numa magnetização que eles vão fazer na água, mas vai estar utilizando também como um recurso a minha própria energia que eu estou colocando ali. Pode-se também simplesmente pedir aos espíritos que façam essa magnetização. Tá? Ou pode pedir a um magnetizador na casa espírita, se você está precisando por algum motivo dessa água magnetizada, pedir
na casa espírita que o magnetizador faça, e aí normalmente o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma prece, vai impor a mão naquela água, vai pedir a ajuda da espiritualidade, e você pode ter ali um passe magnético ou um passe misto. Ok? Então qualquer dessas vias aí te servem, dependendo do caso. Se houver outras pessoas também neste culto do Evangelho, pode-se magnetizar após o culto as garrafas de água com os nomes individuais, uma a uma? Pode. Agora, se você tiver ali 10, 15 pessoas, terminou o culto do Evangelho, vai magnetizar uma por uma, eu não sei se o povo vai ter paciência para fazer, não. Aí na próxima semana você vai fazer o Evangelho sozinho, porque o pessoal já não vai querer mais ir, né? Porque vai demorar muito. Que geralmente é assim, lá em casa, como eu e meus 2 filhos, a gente magnetiza um copo grande que a gente tem lá, e divide para nós 3, mais minha esposa que não participa, dividimos para nós 4. Então um copo com água dá, eu demoro o quê? Uns 4 minutos fazendo isso. Então, durante toda a prece que a gente faz no encerramento, eu demoro mais um tempo ainda depois, um pouco depois, então vai mais ou menos uns 4 minutos. Você vai fazer isso para cada pessoa, para cada garrafa. O povo não vai querer mais participar desse evangelho no lar, não. Melhor pegar uma garrafa grande e magnetizar tudo de uma vez só para todo mundo, acho que fica mais prático, né? Mas se quiser fazer, pode. É possível. No assunto surgimento de doença, você poderia exemplificar uma situação em que a doença surge inicialmente no perispírito? Problemas emocionais, doenças emocionais, elas surgem do perispírito. Lógico que essa doença, esse problema emocional, ele pode surgir como resultado de um sentimento que é da ordem do espírito. Tá? Então, por exemplo, a raiva, uma pessoa que é irritadiça, que se irrita com facilidade no dia a dia. A irritação é um tipo de emoção, é um tipo de alteração de humor, é um tipo de emoção. Surge a partir do perispírito. Essa pessoa que gosta de se irritar, que ela se irrita todo dia, qualquer coisa está se irritando, daqui a pouco ela pode começar a ter um problema no fígado. Tá? Só que de onde vem essa irritação? Essa irritação pode ser proveniente de um determinado tipo de pensamento, de sentimento. Uma pessoa que às vezes não gosta de ser contrariada nas suas ideias, então se irrita com muita facilidade com ideias contrárias, com pensamentos contrários. Tá? Então a irritação aí, ela surge a partir do perispírito. Uma pessoa altamente irritável, isso é uma doença. Mas esse problema aí que nasceu ali no perispírito, ele pode ter uma causa mais profunda, da ordem do espírito. E também inicialmente no espírito, aí acredito que seja a grande maioria. Nossas culpas do passado, nossas culpas pelos nossos erros, é um grande produtor de doença. Grande produtor de doença. As culpas por aquilo que a gente erra hoje, as culpas por aquilo que a gente erra no passado, a gente nem lembra e se sente culpado e nem sabe por quê. Isso gera muita doença. Doenças autoimunes, doenças de vários tipos. E aí só abrindo um parêntese para falar um pouquinho sobre isso, porque realmente é uma coisa bastante séria. Muitos transtornos mentais da atualidade são gerados pelas culpas do que a gente fez de errado no passado. Às vezes o erro não precisa nem ser tão grande, mas a pessoa se culpa muito por aquilo e gera um grande problema na vida dela. E isso enche os consultórios do psiquiatra, dos psicólogos, dos médicos, enche os consultórios. Graças a Deus a doutrina espírita acabou com a culpa, nos trouxe a responsabilidade. Nós aprendemos, desenvolvemos a culpa com as religiões tradicionais cristãs, onde nós somos culpados porque nós pecamos, nós cometemos pecados, então nós somos culpados por aqueles pecados. Nós aprendemos aí nas religiões tradicionais. E o Espiritismo chegou nos dizendo, nós não somos culpados de nada, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos e, obviamente, nós arcamos com as consequências das nossas responsabilidades. Quando nós cometemos erros, e a gente comete a cada dia, erros por pensamento, por palavra, por ação, por omissão, a gente comete erros a cada dia, bola para frente. Procurar se corrigir
não cometer de novo, ter essa consciência, mas seguir em frente, levantar a cabeça e seguir em frente. Não se deixar se prender no passado, no erro que cometeu ontem, porque isso não vai alterar. O tempo não vai voltar atrás. Então não adianta a gente ficar remoendo, pensando naquilo que cometeu. E às vezes tem pessoas que cometeram um erro qualquer há 15 anos atrás, e aquilo ainda permanece de maneira bem viva na cabeça da pessoa. E se ela desencarnar e levar isso ainda para lá, vai criar transtorno na vida dela, na vida espiritual. Depois, quando ela reencarnar também, ela pode até nascer com um transtorno mental, proveniente das culpas que ela carrega. Ela nem lembra por quê, mas ela se sente culpado. Tem um amigo meu que ele está... Eu digo amigo porque ele está lá em tratamento já há bastante tempo, e a gente se relaciona bastante. Ele tem esquizofrenia, na verdade, para ele é uma esquizofrenia leve, mas que ele é uma pessoa que se culpa muito. Então qualquer coisa ele está pedindo desculpa, tudo, o mínimo detalhe ele já está pedindo desculpa à pessoa. Então se ele passa aqui e topa no casaco de alguém, ele volta e pede desculpa. Porque é uma pessoa que se sente altamente culpada por tudo. E essa culpa não vem de agora, já vem longe, já vem do passado, de outras coisas que ele cometeu. E isso interfere nele hoje, e gerou um transtorno mental. E aí se torna uma pessoa que tem muito medo de tudo, uma pessoa que se sente culpado por tudo, uma pessoa que tem uma autoestima lá no chão, lá embaixo. Uma pessoa que não se sente merecedor de nada, não se sente merecedor de ser feliz, não se sente merecedor de conquistar nada. Muitas vezes uma pessoa dessas, ela conquista alguma coisa, mas logo, logo ela dá um jeito de não ter mais aquilo ali, porque ela não se sente merecedora de alcançar determinadas vitórias na vida dela. É uma pessoa que, quando se compara aos outros, sempre se coloca lá embaixo. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem uma vaidade enorme para compensar a baixa autoestima, ou a autoestima que compensa essa vaidade enorme, tá? Porque uma pessoa muitas vezes que essa grande dor que a culpa gera, e é realmente uma grande dor moral, que a pessoa sente e não sabe de onde é que vem aquilo ali, não sabe nem explicar o que é que sente, mas sente. Aquela grande dor, muitas vezes, é por causa do orgulho. Porque a pessoa ela vai pensar, como assim, eu fazer isso? Eu fiz isso? Ela não consegue aceitar dela ter a capacidade de ter cometido aquele erro. Não era para ela cometer aquele erro, era para ela estar como superstar, acima de tudo, sempre no bem. Então, um erro pequeno que a pessoa comete, para ela é uma grande dor, uma grande culpa. Então, muitas vezes, as culpas, a minha opinião pessoal, as culpas são o pior problema nascido do próprio espírito. E alimentar essas culpas, muitas vezes, vem de um grande orgulho, de uma grande vaidade, um orgulho ferido. Um orgulho ferido. Eu trabalhei em um banco lá em Aracaju, e tinha uma companheira de trabalho, uma colega de trabalho, que uma vez, pela primeira vez, depois de muitos anos de trabalho no banco, no caixa, ela perdeu uma certa quantia em dinheiro, que nem era muita coisa, mas ela ficou simplesmente arrasada. É como se ela dissesse, não, qualquer pessoa pode perder, menos eu. Ou seja, uma culpa que ela ficou ali alimentando, aquele arrasamento todo, era uma culpa que ela estava sentindo, remorso por ter errado. Só que aquele remorso nascia do orgulho, porque ela não podia errar. Os outros podiam, ela não. Ela tinha que estar acima disso, mas ela errou. Se aceitar como ser falível, aceitar-se com o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar. Erramos, levantamos a cabeça, seguimos em frente, procuramos fazer melhor. É essa a responsabilidade que o Espiritismo nos dá. Não simplesmente aceitar o erro, mas modificar-se a partir desse momento. E se cair de novo, caiu. Levanta-se de novo, levanta a cabeça e vamos em frente. Vamos errando cada vez menos, mas sem se deixar prender a esse passado. Fechando parênteses. Como tratar zumbido no ouvido?
Olha, eu nunca tratei alguém com zumbido no ouvido, não tenho a menor ideia. Tem que se ver o que é que está causando o zumbido no ouvido, primeira coisa. Qual é a causa do zumbido, porque tem mais de uma causa. Tá? Detectando-se essa causa do zumbido, aí sim tratar da maneira conveniente. Mas os ouvidos, eles estão ligados ao centro de força frontal. Estão ligados ao frontal. Tem que ver qual é o problema, ver se o frontal está desarmonizado, se há algum outro centro de força desarmonizado. Tem um centro de força, por exemplo, que se localiza aqui atrás. O frontal está aqui, ele tem a projeção posterior dele aqui, mas um pouco abaixo, e antes do humeral, você vai ter aqui um outro centro de força aqui, que é secundário, que eu chamo de occipital pela ausência de outro nome, por causa da região em que ele está, que é na região occipital. Eu não sei se ele tem ligação com o cerebelo, não sei ainda quais as funções dele, mas ele ajuda muito os processos do próprio frontal. Talvez esse centro esteja em desarmonia. Como é que eu sei que esse centro existe? Porque vários magnetizadores já sentiram esse centro aí. Não fui só eu. Vários magnetizadores sentiram. Tá? Então, eu não sei lhe dizer como tratar um zumbido no ouvido. Pesquisa a causa primeiro e vê de que maneira se pode começar aí a tratar esse problema. Como tratar a síndrome da impertinência das pernas? São espasmos tipo choques elétricos nas pernas, quando a pessoa se encontra relaxada. Quando está dormindo não dá, porque quando você está dormindo você se desprende do corpo, as pernas já não têm essa reação. Mas quando você está acordado tem essa reação aí. Eu não sei exatamente como tratar esse tipo de problema, nunca tive contato, nem nunca ouvi ninguém falando a respeito do tratamento desse tipo de problema, mas acredito que verificar através do tato magnético se há algum problema de circulação nesses fluidos, se há acúmulos indevidos de fluidos nessas regiões aí das pernas, tá? E se tiver, tratar. Verificar esses centros secundários que tem nas pernas, ver se eles estão precisando de alguma espécie de tratamento, tá? De descongestionamento aí nessas regiões. É o que eu posso lhe dizer. No exemplo dos 10 leprosos, Amélia Rodrigues Espírito, grande historiadora do Evangelho, conta que dos 10 leprosos, somente um retornou para agradecer, porém os outros 9, na reencarnação seguinte, voltariam a contrair a lepra. Pois é, mas Jesus conseguiu curar todos os 10. Problemas intestinais. Pergunto se no caso de bebês com cólicas, pode-se fazer os movimentos circulares no centro de força esplênico. Pode-se fazer na própria barriguinha dele. Faz os circulares na barriguinha dele. Só que leve em consideração que ele é um bebê, tá? Então a quantidade vai ser menor, ou vai intercalando com mais dispersivos. Tá? Faz durante menos tempo circular, intercalando mais com as dispersões. Quais as características do início de uma depressão? Olha, a ansiedade e o estresse é um primeiro sinal que pode ser que venha se transformar em depressão. Tá? Pode ser. Quando a depressão se instala, um dos primeiros sinais, um dos sinais mais característicos é a desenergização. Só que tem outros fatores, outros sintomas. Quem realmente pode fazer um diagnóstico é um profissional da saúde. Que tem lá estabelecido que sintomas o indivíduo tem, e se ele tiver uma determinada quantidade daqueles sintomas, durante determinado tempo, com determinada frequência, ele é diagnosticado com depressão. Então, um profissional é quem vai realmente poder diagnosticar. Como tratar sangramento intestinal? Tem que ver também qual é a causa desse sangramento intestinal. O que é que está causando? Tá? Quando eu falei ali dos circulares na região intestinal, é para obstrução. Ou no caso de um descontrole, né, que gerando uma diarreia, por exemplo. Então tem que ver qual é a causa desse sangramento intestinal para poder se tratar da maneira conveniente. Tá? Os intestinos, eles têm ligação tanto com o centro de força gástrico quanto com o centro de força esplênico. Como também tem um centro de força secundário na região umbilical, que se chama centro umbilical, que ele tem uma responsabilidade mais direta com o intestino, tá? Com a assimilação das substâncias que são ingeridas, tá? E que passam pelo intestino.
Então, ver aí, nós uma vez, ver qual é a causa desse sangramento intestinal para poder e ver através do tato magnético o que é que se pode fazer a respeito. Nos casos de depressão grave, onde o assistido tem um outro problema grave, por exemplo, na coluna, podemos tratar a coluna também? Pode. Então, é interessante que quando a pessoa que está com depressão grave, geralmente ela não conta, pelo menos não na primeira entrevista, os outros problemas que ela tem. Que às vezes o problema ali que está realmente gritante é a depressão. À medida que ela vai melhorando, aí ela relata outros problemas que também tem. Mas se pode trabalhar a coluna e a depressão ao mesmo tempo, tá? Já teve experiência com bipolar? Bipolar é quando há aquelas fases de depressão e a fase de mania. O TDM serve igualmente para o transtorno bipolar, como também para a síndrome do pânico. Em tratamento TCM, de circulação. No caso de haver um trombo, um coágulo com estímulo da circulação, esse trombo será desfeito ou poderá se deslocar conforme o movimento sanguíneo, podendo atingir o coração, o cérebro. Aqui é uma questão séria, que pode realmente se deslocar esse trombo. É preciso agir diretamente no trombo. Então, só aquela técnica da circulação ou a técnica que o Ivan desenvolveu é de modo geral. Então, se há um trombo, eu preciso tratar esse trombo, eu posso desfazê-lo magneticamente. Tem um trabalho que foi exposto no 4º M, lá em Pelotas. Eram pedras nos rins que o Diego tratou? Pedra nos rins, não é isso? A pedra desapareceu. Ele fazia o tratamento, ele fazia a concentração na vesícula, né? Isso, na vesícula, desapareceu. A pessoa fez outro exame para confirmar, desapareceu. Tinha desaparecido realmente. Ele fazia numa criança, ele fazia concentrações na pedra. Então, no trombo, a mesma coisa, concentrações geralmente ativantes, pode ser sopro quente no trombo, para desfazer esse trombo. Tá? E regularizar a circulação através da técnica da circulação. Da mesma maneira também, se esse problema de circulação tiver uma outra causa, nenhuma outra doença, tem que tratar outra doença também, que está causando a má circulação. Assistido com um tumor tratado com quimioterapia, procuro focar direcionando fluido para conter o tamanho do tumor. Ótimo. É uma técnica que alguns têm chamado de encapsulamento fluídico. Você envolve o tumor como que coloca ele dentro de uma cápsula fluídica para que ele não continue progredindo, para que depois você consiga então atuar sobre ele para desfazer. Em seguida, transversais e por final dispersivos para que o organismo possa expelir o material orgânico. É isso mesmo. Pediu para eu comentar. Comente sobre isso. É isso mesmo. Qual a sua experiência com casos onde a depressão é consequência de um transtorno de personalidade? Bipolaridade pode ser tratada com o mesmo tratamento da depressão, borderline, e aí é uma questão bastante difícil de se tratar. A gente ainda não tem um método eficiente para tratamento de borderline, de esquizofrenia, o método mais eficiente, né? São casos complicadíssimos de se trabalhar. Não tenho experiência com esse tipo de problema, tá? Em caso de depressão no TDM1 não se consegue melhoras. Que estratégia devemos adotar? Troque o magnetizador primeiro, no primeiro teste. Troca o magnetizador, veja com outro magnetizador. Veja se ele realmente está tomando água magnetizada. Eu digo troca o magnetizador porque às vezes um magnetizador inexperiente, às vezes não está tratando durante o tempo adequado, às vezes não passa muito rápido. Às vezes pode estar fazendo doação de fluido, pode estar sendo sugado involuntariamente, tá? Então, troca o magnetizador, teste com outro magnetizador para ver os resultados. Seria um primeiro teste que eu faria, tá? Se não está dando resultado, verifique, por exemplo, se não há um processo obsessivo também. E aí você vai tratar a obsessão e a depressão ao mesmo tempo, tá? Se não há um outro problema de saúde que incomoda muito, e como não está sendo tratado, às vezes isso complica a depressão. Por exemplo, uma pessoa que sente muita dor na coluna e tem depressão. Aí você trata só a depressão. Ele continua sentindo a dor. Às vezes ele desanima do tratamento. Porque ele continua sentindo muita dor, não está havendo progresso no alívio daquela dor.
Então ele pode desanimar e isso não ser bom para a depressão dele. Tá? Então tem algumas coisas que a gente pode testar aí para ver, né? Se ele tem alguma outra complicação, pode ser tratada junto. Mudar o magnetizador, verificar se não há um processo obsessivo também, é conjunto, precisando ser tratado. Tá? E o que mais você pensar. Como você sugere a aplicação de passe na reunião pública? Eu sugiro que não tenha. Essa é a minha sugestão. É que não tenha passes na reunião pública. Reunião pública não é tratamento, é conhecimento sendo transmitido. Essa é uma grande confusão que muitas vezes a gente faz. Eu não sei aqui no Rio, mas lá em Aracaju tem muito. Pessoas que acham que é obrigatório as pessoas assistirem a palestra. E se não assiste a palestra é porque está obsediado, né? Os espíritos devem estar afastando você do evangelho, porque você não está assistindo às palestras. Como se as palestras fossem tratamento. Não é. Palestra é uma técnica de ensino-aprendizagem. Aí existe palestra, fórum, grupo de debate, congresso. São técnicas de transmissão de conhecimento. Na palestra eu transmito, é uma técnica em que uma pessoa fala e os outros ouvem, em que não há interação. Palestra é isso, eu estou transmitindo o conhecimento da doutrina espírita para quem está ouvindo, que aliás é um método muito cômodo. Só o palestrante precisa estudar, os outros não, é só ouvir, muito cômodo. Eu prefiro o grupo de estudo. Então a minha sugestão é que não tenha. Quem precisa de passe é uma forma de tratamento, é quem está doente. Vai para o tratamento. Se não precisa, para que tomar passe? Na nossa instituição, a gente dá esse aviso em todas as palestras, no final, que ninguém precisa receber o passe, que o passe é uma forma de tratamento. Se a pessoa acha que está doente, que vá ao atendimento fraterno para se candidatar ao tratamento da instituição. Que ele não precisa, não tem a menor necessidade de tomar passe depois da palestra, não é obrigado. E é para quem precisa, não é para quem quer. Nós criamos esse movimento dessa maneira e agora temos um problemão na mão para acabar. E olha só, eu não acredito mais em que só orientando vai dar resultado. Eu tive uma experiência assim que me deixou bastante frustrado com relação a isso. Eu fui convidado pela Federação Espírita de lá para fazer algumas palestras sobre esse tema, sobre a necessidade ou não do passe. Mas terminava a palestra, estava lá fila imensa de gente para receber o passe. Em todas as que eu fiz. Em todas. É a hóstia. Tá? Então eu acho que a única maneira é ser um pouco radical, é não ter. Palestra é palestra, transmissão de conhecimento. Quem quer receber conhecimento espírita através da palestra, assista a palestra. Passe é tratamento, é para quem está doente. É um outro trabalho. Pode ser no mesmo horário, num outro local, num outro dia, enfim, mas é um outro trabalho. Lá em Ana Vargas, na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, tem 3 minutos, porque tem que responder aqui 15 perguntas, mas dá tempo. Então, o que é que acontece? Lá na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, em Pelota, eles não têm o passe depois das palestras doutrinárias. Tem um tratamento magnético que é num outro dia. Sim, mas as pessoas, elas assistem a palestra, poucas, umas 50, lá o salão é grande, acho que é um pouco maior do que isso aqui, né? Acho que cabe um pouco mais do que isso aqui. Devem caber o quê? Umas 300 pessoas o salão de lá, que é onde foi realizado o M. Pronto, vamos dizer que desse tamanho aqui. Assistem 50 pessoas cada palestra. Aí ela disse, poucas, umas 50 assistem a palestra, mas ao mesmo tempo nós temos 250 nos grupos de estudo. O que é o ideal, que as pessoas saiam da acomodação de simplesmente cruzar o braço e ouvir alguém falar, que passa a um estudo melhor, mais detalhado, mais aprofundado da obra do Espiritismo, que inclui o Evangelho. Porque o Evangelho eu posso aprender na palestra, mas eu posso aprender muito mais num grupo de estudo, onde vai ser um estudo detalhado, sistematizado, que tem uma sequência, onde eu posso discutir com outros, onde eu posso me motivar a um maior estudo, maior aprendizado pela presença das outras pessoas ali. Eu posso aprender da mesma forma. Tá? Então, as palestras são um ótimo recurso de transmissão de conhecimento, principalmente para quem é novato, para quem está chegando agora. Mas não tem necessidade que haja
o passe depois. Lá também não tem passe nas evangelizações infantis, não tem. Muitas casas lá em Aracaju mesmo é assim, criança na evangelização infantil, já sai, já vai certinho, terminou a aulinha da evangelização, vai para o passe. Lá não tem. Lá tem um trabalho de tratamento magnético com crianças que estão doentes. Com as que estão na evangelização saudáveis, não. A última, segundo Marcela, ela já determinou que só uma. Como é que eu faço? Essa aqui tem 2 perguntas, e agora? Olha o conflito. São os próprios centros de força que se encarregam por transformar os fluidos, tornando-os mais sutis ou mais materiais, e os fluidos que correm pelos nadis, classificamos eles como mais densos. Veja bem, aí tem 2 questões. Cada um de nós tem um padrão fluídico que é determinado pelos nossos hábitos em geral, pelos nossos hábitos de saúde física, pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos diários em geral, pelos nossos tipos de pensamento, pelo padrão das nossas emoções, pelos padrões dos nossos sentimentos. Nós temos um tipo fluídico, vamos dizer assim. Cada um de nós tem o seu padrão fluídico, mas cada centro de força nosso, dentro desse nosso padrão fluídico, ele trabalha com fluidos ou com uma sutilidade maior ou mais densos. Os centros de força, eles fazem esse trabalho. Se eu quero melhorar o meu padrão fluídico como um todo, eu tenho que me melhorar moralmente, emocionalmente, os meus hábitos de vida física também, porque minha alimentação, meu repouso também influi na qualidade dos meus fluidos, não só as questões morais. Então, eu tenho que transformar o meu ser para melhor em todos os aspectos. Eu vou melhorando o padrão das minhas energias. Mas mesmo assim vai ter coronário trabalhando de uma maneira mais sutil e genésico trabalhando de uma maneira mais densa. Porque ele precisa. O gástrico, ele exerce um trabalho, vamos dizer assim, mais denso. Porque ele tem que promover digestão de alimento material. Ele tem que fazer esse tipo de trabalho. O frontal não, ele trabalha com a inteligência, com a memória. Vamos dizer assim, são funções mais nobres, são funções mais sutis do ser. Então, obviamente, ele necessita de uma alimentação fluídica diferenciada, mas toda essa energia vai estar dentro do meu tipo característico de fluido. Ok? Então, quando essas energias se movimentam, elas têm que ir mudando essa vibração mais sutil para mais denso à medida que desce, e vai sutilizando à medida que elas refluem de volta ao coronário, tá? Mas sem sair do meu padrão fluídico, que é proporcionado pela qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus hábitos físicos, ok? As energias que fluem pelos nadis são as mesmas energias que circulam em nós, são as mesmas energias nossas, tá? Vão ter o mesmo padrão. O duplo etérico tem por função o armazenamento fluídico, ok. Mas estou com dúvidas se neles também se encontram os centros de força, ou se estes centros de força são apenas prolongamentos que aportam aí, mas que se localizam no perispírito propriamente dito. Tá. O duplo etérico faz parte também do perispírito, né? É uma dimensão específica do perispírito, onde os centros de força que nós conhecemos, eles que têm essa função de distribuição dessas energias vitais, que são energias que são necessárias mais especificamente para alimentar o corpo físico, eles estão localizados aí. Mas podem haver centros de força, por exemplo, em dimensões mais sutis do perispírito, eu não sei, mas pode ser que sim. Pode ser que esses centros de força que nós estudamos e que aportam aí nessa dimensão do duplo etérico, pode ser que eles realmente sejam prolongamentos que se iniciem talvez em regiões, em dimensões mais sutis do perispírito. Pode ser que sim. Será que existe centro de força de um determinado tipo que interliga o espírito ao perispírito? Pode ser que sim, mas eu não tenho condições de dizer, de afirmar. Mas é uma possibilidade. Tá? A proposta ali não está errada não, pode ser que seja sim. Tá? Então, aqueles centros ali que servem de intermediação entre perispírito e corpo, pode ser que eles venham de um prolongamento mais sutil, que intermedia, sei lá,
as dimensões mais ligadas à mente, à inteligência, aos sentimentos, às emoções, e que se prolongue ao duplo etérico, promovendo essa filtragem de energias num aspecto já mais denso, a fim de que essas energias possam serem veiculadas através do corpo físico, tá? Então, é hipótese, tá? Eu não tenho como afirmar, mas que pode ser sim, ok? Bom, gente, estamos no horário. Não, perdoe, Marcela, passei 5 minutos. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de rever velhos amigos e fazer outros. Muito obrigado por tudo, pelo convite que a minha amiga Marcela Colotti me fez. Estarei no mês de outubro, lá em São Paulo, no encontro de lá no EMESP. Estarei em dezembro lá no Leôncio de Albuquerque, aí em Niterói. Tá? Então, de repente, a gente se vê ainda esse ano. Se não, nos encontraremos lá no encontro de magnetizadores, lá em Recife, no Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Ok? Muito obrigado, muita paz para todos. Bom, podem explorar a Dilson, ninguém mandou ele botar o e-mail ali, tiver dúvida, tá? Pode explorar ele. E as perguntas, como no vórtice do mês que vem, a gente vai fazer uma matéria sobre esse evento, com fotos e falando do que foi abordado aqui, aí ele aproveita, emenda e responde aquelas questões. Vocês não vão ficar sem resposta, certo? Um evento não se faz sem colaboradores. E aí vocês vão me permitir agradecer, tá? A pessoas fundamentais para que tudo isso acontecesse. A gente sempre agradece aos desencarnados, né? A equipe de Bezerra, que está sempre pronta para ajudar a gente nas nossas empreitadas e também incentivando a gente a entrar em outras, para crescer, para somar, mas a gente não pode de maneira nenhuma esquecer dos nossos irmãos encarnados que fazem, que bancam esses eventos, que ficam ali escondidinhos, alguns nem foram vistos por vocês e que a gente vai agradecer. Então eu pedi, como eu não sei o nome, porque eu sou novata, tá, gente? Eu sou a mais nova de todo mundo aqui da casa, sou eu, que cheguei esse ano. Então, para não esquecer ninguém, pedi para as autoridades competentes botarem os nomes aqui, que eu gostaria de citar o nome das pessoas que ajudaram na recepção, na abertura do portão para a gente chegar aqui, já está com o portão aberto, ajudaram na cozinha, na limpeza dos banheiros, na cantina, vendendo fichinha na cantina. Então, assim, todas essas pessoas estão aqui. Rosina, Cremilda, Lindinalva, Venina, Eleida, Marcelena, Deise, Claudinha, ela diz que ela é a bombril aqui da casa, que fica na secretaria. Maria Lúcia, Wagner, o nosso chefe de cozinha, que estava todo uniformizado ontem, bonitão lá, servindo a gente, quer dizer, servindo lá dentro da cozinha, né? Antônio, seu Antônio, que está sempre na portaria, e hoje estava todo bonitão, todo arrumado na beca, desfilando para lá e para cá, mas sempre ativo, trabalhando. Soninha, Ana Nery, Marilene, Carlos Barbalho, nosso cameraman que hoje está de folga, já botou o substituto ali, Alexandre, Rogério, Neuza. Esse é o pessoal que montou essa estrutura e que bancou tudo isso com a gente. E eu, assim, vou agradecer as companheiras que me ajudaram ontem ali nas vendas do livro do Adilson, que foi a Glaê. Cadê a Glaê? Aquela pequena grande mulher ali atrás, nossa vice-presidente aqui da Regeneração, e minha amiga Andréa também, que se elas não tivessem ali, eu estaria perdida. Tá? E... Tá. Ele está dizendo aqui, para lembrar que o material que ele trouxe não é dele, quer dizer, o livro foi escrito por ele, mas todo o material dos DVDs, tudo é lá do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Tá? Mais alguma coisa para complementar, querido amigo? E sim, agradecer, porque tem uma pessoa que eu quase esqueci dessa pessoa, porque ele não tem muita importância, até na minha vida ele nem tem, que é o presidente da casa. Quase esqueci dele. Que é o Walter, o amor que
que eu adquiri nessa encarnação recentemente, que não está só dirigindo essa casa, mas que já tem uma parte importante no meu coração, e eu não estou puxando o saco, ele sabe que eu amo, né? E eu gostaria que você viesse aqui, dar o ar da sua graça, e encerrar esse evento para a gente com uma prece. O Walter faz um investimento de vida muito grande aqui no Regeneração. Então, de todos os colaboradores, ele sempre encabeça. Porque na hora dos perrengues, a gente sempre pede socorro a ele, né? Os incêndios, ele é o bombeiro mora aqui. É o bonitão. Olha como ele vem desfilando. Todo malemolente, todo charmoso. A cara desse jeito. A câmera tinha que filmar esse olhar 43, assim. É contigo. Eu acho que eu fui muito pouco elogiado. Há que se falar da minha beleza, da minha inteligência, fundamentalmente da minha modéstia, da minha humildade, da minha perfeição e o fato básico de que eu sou realista. Meus irmãos, é aquilo que eu falei com vocês no início dos nossos trabalhos. Nós nos sentimos privilegiados pela oportunidade de podermos sediar encontros como esse. Foi, evidentemente, por acréscimo de misericórdia de Bezerra de Menezes que nós conseguimos trazer para o nosso Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios o nosso magnetismo, que nós sabemos ser hoje uma das terapias consagradas para a cura de muitos irmãos nossos padecentes. Eu entendo que há um ingrediente fundamental em toda essa técnica do magnetismo, que é o amor. E esse amor é que nós trabalhamos para que ele seja cultivado entre nós. Acho que beijo, abraço, carinho, ternura, expressões manifestas de que realmente nós nos gostamos uns dos outros, é fundamental para que nós constituamos um ambiente em que prevaleça vibrações amoráveis, a fim de que todos os recursos que nós possamos ter possam ser canalizados em favor daqueles que vêm aqui aportar a nossa casa e pedir socorro. E as colocações que a Dilson fez, elas são muito importantes. A Dilson prima, primeiro, pela humildade. A Dilson não se apresenta com a finalidade de se tornar conhecido, famoso, e nem de trazer para nós conhecimentos que nós, inclusive, carecemos e que ele não faz de forma ostensiva. Ele dialoga, ele conversa conosco com muita humildade, ele faz citações de muitas outras pessoas, ele procura, inclusive, elogiar qualquer contribuição que se dê a ele. Então, e é altamente didático. Fala numa linguagem que mesmo aqueles que não têm base dentro do magnetismo conseguem assimilar. Então, a casa se sente absolutamente privilegiada por receber o nosso Adilson, e nós externamos aqui o nosso profundo agradecimento a ele que vem aqui gratuitamente e não expendendo, inclusive, esforço, expendendo, inclusive, eventual despesa que possa ter, alheia àquelas com as quais nós podemos colaborar. Então, eu acho que o grande dono do espetáculo é o nosso Adilson. E fazemos votos que Adilson retorne a essa casa, porque ele é um elemento catalisador, inclusive. O que eu chamo, para vocês que são mais inteligentes, inclusive têm mais conhecimentos do que eu, o que eu chamo de catalisador? É aquele caso típico, ele estava constantemente falando aí sobre misturas químicas.
e uma delas é a água. O hidrogênio e o oxigênio, tomados naquelas proporções do H2O que nós conhecemos, se nós apanharmos as moléculas nessa proporção, nós não criamos água de jeito e maneira. É necessário que no H2O aconteça ou uma faísca elétrica ou um bastão de platina, para que então o fenômeno ocorra e o H2O se transforme em água. Isso é o que nós chamamos em física de um elemento catalisador. Interessante que a água com açúcar, ela não é uma mistura química, ela é uma mistura física. Na medida em que realmente nem a água nem o açúcar se misturam propriamente. O açúcar adoça a água, mas se nós deixarmos que a água se evapore, o açúcar fica lá bonitinho, inteirinho. Então não é uma mistura química, é uma mistura física. Mas isso não é importante. Importante é eu poder dizer que o Adilson é um elemento catalisador. Porque a forma com que ele expõe o assunto, e se ele não expusesse magnetismo, expusesse outro qualquer assunto, eu acho que ele catalisa, de modo a que nós, que temos as nossas emoções, as nossas manifestações amoráveis, possamos, inclusive, criar uma interação e potencializá-las. Então, mais do que os ensinamentos sobre magnetismo, Adilson faz com que nós potencializamos o que nós temos de amorosidade. Isso é fundamental na transmissão de qualquer articulação que nós façamos em favor daquele que padece. Essa Casa dos Benefícios foi criada por Bezerra de Menezes e com a finalidade múltipla. Ele pretendia, em primeira instância, nos idos de 1891, esclarecer os desencarnados, principalmente aos clérigos, que fizeram autênticas diatribes, não só a ele, como ao Espiritismo. E muitos clérigos, padres, bispos, arcebispos, cardeais, pediram perdão a ele pelo fato de que, quando estavam encarnados, atacaram tanto a doutrina espírita. Depois, num outro momento, Bezerra, através de Chico Xavier, recomenda que os encarnados precisavam também de amparo. E nós passamos a dedicar as nossas atenções para os desencarnados. A nossa casa hoje trabalha justamente com a finalidade de esclarecer não só os clérigos, mas a todos os espíritos desencarnados que estão perdidos na erraticidade. Muitos até não são maus, não, mas estão ainda inconscientizados. Evidente, tiveram tantas informações que não correspondiam à verdade, que quando desencarnam ficam aí meio perdidos, e eles precisam ser esclarecidos. Aquele trabalho que nós não tivemos a paciência de fazer com eles, como nós não fazemos, porque senão há conflito de religiões, nós temos que fazer hoje, quando eles estão na erraticidade, trazendo-os e esclarecendo-os através de doutrinadores espíritos ou de doutrinadores que estão encarnados. E também dar assistência àqueles necessitados do corpo. Uma casa de benefício é para isso, né? Nós temos que assistir àqueles que não têm comida. Como diz o Adilson com muita propriedade, a gente ensinar filosofia a essas pessoas fica muito complicado. Primeiro dá comida, primeiro dá alimento. E é isso que a casa tenta fazer. Então, eu gostaria de, agora, terminando, dizer para vocês o seguinte: na nossa casa, nós temos um serviço de assistência social que cada vez se aprimora mais, pela abnegação das pessoas que foram chamadas e atenderam ao apelo, e estão cada vez mais engrandecendo esse serviço do serviço social, que pertence ao nosso Departamento de Atividades Assistenciais.
Na nossa casa, prestamos serviços relativos ao atendimento aos padecentes, que aportam aqui pedindo socorro. Na nossa casa, estamos procurando, de alguma forma, corrigir. Na nossa casa, estamos cada vez mais aprimorando o atendimento no que respeita à prática do magnetismo. E com a vinda da Marcela agora, inclusive, nós estamos aí diante de alguém que ela não gosta que eu fale isso, mas o magnetismo vai estabelecendo polos, né? E ela, como boa nortista, só diz que só tem bons polos lá de Sergipe para cima. Aqui para baixo, ela diz, o Rio de Janeiro está muito fraquinho, não tem nada aqui no Rio de Janeiro. Aí, para melhorar um pouquinho, ela disse assim, bom, o Roberto está fazendo um bom trabalho lá em Niterói. Lá em Niterói, o Roberto está fazendo um bom trabalho. Mas aqui no Rio de Janeiro, é como se dissesse, eu vim aqui para corrigir, eu vim aqui para botar ordem na casa. Mas, em verdade, já existem muitos polos de magnetismo. E nós queremos ter mais um, né? Aqui no Regeneração, mais um polo entre dezenas e dezenas deles que já se esparzem pelo Brasil. Então, no magnetismo, nós estamos exatamente, em relação ao magnetismo, nós estamos exatamente querendo nos agilizar no sentido de propiciar maior espaço físico, né? Vamos inaugurar agora uma sala em que nós vai nos permitir dar mais assistência. Nós estamos dando assistência a 17 pessoas, vamos partir até falei com a Adilson sobre isso, vamos passar a dar assistência simultânea a 17 pessoas, são 17 marcas. Então, no espaço de uma reunião, de 3 aplicações para cada magnetizador, nós atendemos uma média de 50 pessoas. E estamos procurando também fazer cursos de magnetismo, que vai ficar a cargo dela, da Marcela, e cada vez mais nos municiarmos com os recursos necessários para que isso possa alcançar o melhor dos resultados. Paralelamente a isso, nós estamos estudando aqui, dentro dos padrões de Kardec, um tratamento espiritual. E aquilo que a Dilson estava falando e que eu endosso perfeitamente. Ao invés das pessoas que vêm assistir palestras tomarem passe, mesmo não estando doentes, a coisa, sabe, é o contrário. Antigamente a gente dizia, banana d'água faz mal com leite, manga faz mal com leite, melancia, e a gente viveu dentro desses tabus, tudo fazia mal. Então agora o passe faz bem para todos indistintamente. Às vezes o indivíduo está mais do que bom, mas ele vai tomar passe até perde energia, não sabe por que ele vai tomar passe. Então, o que precisa, o que nós vamos fazer na casa, e devemos inaugurar esse tipo de trabalho a partir de outubro. Estou dizendo isso que é já para colocá-los a par. Já falei da assistência aos encarnados e desencarnados, já falei do problema do magnetismo e agora essa outra terapia que Kardec nos oferece. A partir de outubro nós estamos inaugurando um serviço na nossa casa que consiste em trazer os pacientes, os doentes, para que eles assistam palestras, principalmente de cunho evangélico, ouçam músicas ambientais, preces feitas pelo Chico, pelo Divaldo, pelo Renato Prieto, Geraldo de Aquino, tenham essa ambientação. Esses companheiros virão a assistir a palestra, e outros tantos podem vir, mesmo não tendo problemas de doença, mas os pacientes, os doentes, virão com seus acompanhantes e estarão aqui presentes também aqueles que não estão doentes, mas só participarão de passes curadores aqueles que efetivamente estiverem doentes e que vierem à casa, mesmo que não sejam dela, pedindo socorro. Esses serão cadastrados e participarão disso. E nós faremos o seguinte trabalho: enquanto eles ouvem preleções evangélicas, preces, eles serão retirados em grupos, conduzidos a uma sala
para que eles recebam passes de médios. Curadores são muito raros, mas se eu tiver médiuns que a rigor tenha 50% de mediunidade e que ela possa ser transmitida, isso aí já me satisfaz plenamente. Então, a partir de outubro, nós estamos iniciando esse trabalho. E eles voltam para assistir às palestras, porque é fundamental esse link. Eles são conduzidos a essa sala especial, recebem os passes curadores e retornam para a palestra. Eu vou encerrar, porque se eu não encerrar, eu vou criar uma inimicícia, um grande problema. E a Marcela, da próxima vez, quando me anunciar, evidentemente que não vai fazer com todo esse amor. Vai fazer com muita bronca, com muita ira, que, aliás, lhe é muito peculiar. Mas eu ainda vou dar jeito nela. Ela ainda vai ser uma grande espírita, mas está no caminho. Ela entrou como magnetizadora, mas eu vou evangelizá-la. Meus irmãos queridos, recebam o nosso muito obrigado pela vinda, um grande beijo no coração de todos vocês, que Jesus nos abençoe e que todos saiamos daqui privilegiados pela assistência caritativa dos eflúvios de Bezerra de Menezes. Graças a Deus. Fossem tão curtas quanto suas preces, eu vou gostar mais de você. Gaiato, você é muito sem vergonha. No beijo também? O umbilical está na região do umbigo.